Quando nós estamos falando de perdas, nós estamos falando de perdas em vários sentidos. Então, nós podemos ter perdas no sentido de uma separação, de um filho que sai de casa, que é uma síndrome do ninho vazio. Nós podemos ter perda de um animal de estimação, que para mim é como se fosse uma pessoa da família, né? Não desconsiderando as pessoas, mas sim o amor que eu tenho pelos meus bichinhos. Nós temos perda de emprego, nós temos perda no sentido de ter sido roubado, passado para trás. Então, nós temos vários tipos de perda. E todas essas perdas, elas acarretam sentimentos dos mais diversos. E esses sentimentos trazem adoecimentos. Eles trazem o quê? Sintomas. E isso é o que mais tem me intrigado. Esta semana passada, eu fui atender uma senhora ela já está com 70 e poucos anos. E foi por telefone, porque assim, era por vídeo, porque o pessoal mora no interior do Maranhão, já foram a vários médicos, fizeram vários exames e ninguém sabia o que a pessoa tinha. E aí estavam tentando de várias formas tratá-la, e aí ela, com muita dor, quase sem andar, com dores nas pernas, muito potentes, dor nos pés, né? Tá com diabetes, mas não era o suficiente para ela ficar sem andar. E aí, o que eu fiz? Eu falei com a família, peguei todos os sintomas, o que tomava, essa parte prática que a gente sempre tem que saber, principalmente nós todos homeopatas, a gente tem que ter o máximo de dados possível para que a gente consiga fazer uma boa avaliação. E aí, o que aconteceu? Eu pedi para falar com ela. Ela colocou o fone, pegou o celular, né? Ficou assim, bem de frente. Aí ela, oi, senhora. Eu fiquei até com dó, tadinha. Aí ela virou para mim e eu falei assim, o que a senhora está sentindo? Aí ela falou para mim, solidão. Quando ela me falou isso, mas me deu um aperto tão grande no peito, eu falei, a senhora sente solidão desde quando? Aí ela falou, desde que o meu marido se foi. Aí deu para entender todo o adoecimento dela. E aí eu pedi que ela me contasse o que tinha acontecido e tudo mais. E o que tinha acontecido? Ela morava na roça, ela sempre lamentando que ela não consegue fazer as coisas e antes ela fazia. Aí ela morava na roça, ela mexia na lida com as verduras, com horta, com tudo, fazia um bocado de coisa, e daí o marido adoeceu e os filhos trouxeram para a cidade para poder cuidar. Quando trouxeram para a cidade para cuidar, ela ficou fazendo alguns serviços domésticos e foi vendo o marido ficando pior, pior, pior. Ela não podia fazer mais um bocado de coisa, e isso fez com que ela ficasse muito pior, até que o marido faleceu. Quando o marido faleceu, aí ela começou a ficar sintomática. Então, ela começou a ter diabetes, ela começou a ter pressão alta e todos os outros sintomas. E ela começou a sentir dor no peito. Só que a dor no peito que ela sentia não era uma dor no peito física, mas era. Como é isso? Quando eu digo que não era uma dor no peito física, meninas, tem gente para entrar na sala. Não era uma dor no peito física, porque não era uma dor no peito que houvesse um problema cardíaco, respiratório, ou qualquer coisa do tipo que justificasse a dor. Mas a dor no peito que ela sentia era emocional. E essa dor, ela fica impregnada no corpo físico. E a pessoa, ela não consegue se libertar dela. E ela reclamava muito que quando ela respirava doía, nenhum problema pulmonar nem cardíaco que justificasse, e as dores nas pernas, porque ela não conseguia seguir adiante sem o parceiro de vida dela. E isso foi muito difícil para ela. E daí vieram todos os outros problemas. E aí começou a tomar várias medicações que eram passadas pelos médicos, e tinha que tomar mesmo. Por quê? Porque no momento em que a pessoa atinge o físico de uma forma muito potente, como um diabetes muito descompensado, uma pressão alta, a gente não pode simplesmente desconsiderar esses sintomas e deixar sem tratar. E aí ela começou a ser tratada. Mas as dores emocionais, elas não conseguiram ser equilibradas somente com as medicações alopáticas, o que fez com que os filhos corressem atrás de alguma forma de equilibrar. E conversar com essa senhora e outros casos que eu tive, mas ela em específico na semana passada,
me, me tocou muito mesmo, por perceber que ela havia, de certa forma, também morrido, desde que o marido se foi. Por quê? Porque ela não conseguia mais seguir adiante da mesma forma, né? Então, quando eu estou falando hoje, em específico, quando eu falo de perda, eu estou dizendo de morte. Morte de um ente querido. E aí, nesse sentido, a pessoa, ela vai ter muitos desequilíbrios. Os desequilíbrios podem ser os mais diversos possíveis. As perdas são muito mais que a morte. A gente sabe disso, era isso que eu estava comentando. Muitos anos atrás, eu atendi o caso de uma pessoa que começou a ter vários problemas e ficou internado gravemente. Por quê? Porque um irmão tinha passado ele para trás. E isso havia sido uma perda. Ele perdeu a empresa, todo o investimento que ele havia feito, e de quebra ele se decepcionou feio com o irmão. Mas quando eu digo feio, foi muito feio, né? Alguns de vocês já escutaram esse caso, que ele ficou paraplégico por causa de uma infecção urinária, né? Eu já contei esse caso em várias salas. E ele ficou paraplégico por causa de uma infecção urinária, por causa de uma revolta. Quando nós perdemos alguém, algum ente querido, um amigo que é muito querido, né? A gente faz um processo que é chamado de luto. E esse luto, ele é vivido das mais diversas formas. E ele existe, tem fases desse luto. Então, o luto, ele é um processo de reações, de sensações, de sintomas que acontece e faz com que a pessoa, ela entre, sabe, numa evolução até que ela consiga fazer todo o processo de luto. O luto em si, né, ele foi colocado por uma psicanalista, Elisabeth Kubler. Isso, ela é alemã, não sei quem falou, mas é. Essa psicanalista, ela colocou o luto em 5 fases. E essas 5 fases do luto, elas não acontecem de forma ordenada, elas não acontecem de uma forma rápida, elas não têm nada determinado, apesar de serem 5 fases que normalmente as pessoas passam. Patrícia, todo mundo passa por todas essas fases? Não. Às vezes a gente pula uma fase ou outra. E ainda acontece uma coisa. Vamos supor, de todas as fases, tem fases que vão e voltam a qualquer momento. Você acha que uma fase está superada e de repente ela volta de novo, né? As 5 fases são... É porque eu tinha um bocado de coisa para falar antes das 5 fases, mas eu sempre faço isso nas minhas aulas. Eu adianto conteúdo, né? Fico dando spoiler. Então, assim, foi mal, mas a gente vai falar disso. A gente entra em 5 fases. Quem for anotar, anota aí. A primeira delas é a negação, né? Eu estou conversando com uma pessoa que me procurou através da internet também, e conversando, tentando realmente acolher. E essa pessoa acabou de perder um filho, tem 30 e poucos dias, e ela ainda está na fase da negação, que é a primeira fase. Luísa, 2 pessoas para entrar na sala, e isso que eu vou falar agora é importante. Então, dessas 5 fases, a primeira é a negação. Quando eu nego o fato que ocorreu, como é que eu faço esse processo da negação? Primeiro, é a negação clássica. Mentira, eu não acredito, isso não aconteceu, você está brigando comigo, tem alguma coisa errada, vamos ver a comprovação de dados, esse médico está errado, não era o meu parente, era o outro, porque não se engane, nós somos seres extremamente egoístas. De vez em quando eu brinco em sala de aula e eu falo o seguinte, o bicho mais egoísta da face da Terra chama mãe. Vocês querem ver um exemplo? Tá 5 mães e 5 crianças no parquinho. E elas começam a conversar e os meninos estão brincando e tá tudo bem. Aí, de repente, você escuta um grito. Ah! E uma batida seca. Aí você fala, bom, alguma criança caiu. Todas as 5 mães saem correndo para o parquinho.
As mães que não foi o filho dela, Pantera, dá licença. Gente, me perdoe. Desculpa. Gato é um bicho intrometido. As mães que não foram filhos dela que caiu, vendo o filho do outro, a primeira coisa que ela faz é: ai, graças a Deus que não era o meu. Poxa, era outra criança. Mas as mães fazem isso e é automático. E a gente vai, sabe, a gente precisa corrigir esse comportamento nosso? Sim, precisamos. Mas na fase da negação, nós fazemos exatamente como essas mães. Você fala: não, não, não foi meu parente, foi o parente do outro. Ou seja, o outro pode passar perto, pode doer, pode ser a mãe do outro, não interessa se ele tinha filho, se não tinha, sendo parente do outro, tá tudo certo, eu não vou sofrer. É um mecanismo de sobrevivência, de correr do sofrimento. E nós fazemos isso mesmo. Então, nessa fase da negação, a primeira coisa que a gente faz é correr do sofrimento. A segunda fase é a fase da raiva. É a fase que você se revolta até com Deus. Você, como assim? Não é certo. Se fosse uma pessoa ruim, né? Se fosse uma pessoa que matasse, que roubasse, que não sustentasse os filhos e blá, 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 blá. Aí a gente começa a quase que praguejar, brigar com Deus e tudo mais. Por quê? Porque nós queremos brigar com o mundo, porque o mundo nos tirou aquele ente querido. Então, assim, é importante. Meninas, tem gente para entrar na sala. É importante que a gente entenda que nós fazemos todo esse processo. Ah, boa, Kátia. A decepção com amigos, parentes é uma espécie de perda. Claro que é, sabe? É uma espécie de perda, é uma perda importante. Gente, vou fazer uma coisa muito feia. Meninas, alguém de vocês pode pegar a Pantera aqui, porque ela quer entrar na frente do computador? Obrigada. Desculpa. É só porque gato é um bicho intrometido mesmo. Então, assim, quando nós fazemos todo esse processo e a gente entra na fase da revolta, nós brigamos, nós não queremos ir para a religião, nós não queremos buscar nada de sagrado, nós entramos numa fase, né? Como a maioria que está aqui é homeopata, eu vou me dar o direito de dar as dicas de medicação, porque eu não dou conta de ficar, né, sem falar um remedinho, porque os remedinhos é que vão nos ajudar a socorrer em cada fase dessa. Quando está lá na fase da negação, aliás, vou fazer uma coisa diferente. Olha só o que eu vou fazer. Digita aí para mim. Qual é o remédio que vocês acham que é da fase da negação e qual é o da fase da revolta? Digita aí para mim no chat, rapidinho, para ver se a galera está estudando. Porque aí a gente vai ter uma enquete boa. Remédio da negação, da primeira fase, e o remédio da segunda fase, que é da revolta. Vamos pensar aí. Nada de olhar a cola do colega, viu? Porque alguém vai digitar primeiro. A terceira fase do luto, nós falamos da primeira, que foi a negação. A segunda foi da revolta. E nós vamos falar da terceira fase, que é a negociação ou barganha. Nós começamos a barganhar, seja com Deus, em alguns cultos religiosos, principalmente quando a pessoa está ali terminal, tá quase morrendo, numa doença de longo curso. Nós estamos ali, sabe, muito comovidos, não queremos, já começamos a negar antes da morte, né? Principalmente essas mortes que são lentas e tudo mais. Aí nós começamos a entrar nesse processo. Quando nós começamos a barganhar. Então, a gente faz rituais religiosos, a gente vai, nessa hora, eu vou ser muito sincera, não vocês vão rir, ok. A gente vai até no homeopata, vocês acreditam? São, assim, os últimos que a gente sai correndo atrás. Por quê? Porque a hora que o bicho pega, até o que a pessoa não acredita, ela vai atrás. Então, assim, a hora que a situação está muito complicada, está muito difícil. Então, a fase da barganha, apesar de eu estar falando dela da terceira fase, ela pode acontecer lá no início, até na pré-morte, antes da pessoa falecer. Gente, só uma pessoa falou do remédio, o resto não está estudando, não, gente. Bora estudar. Fala aí. Tem outros remédios, hein?
Vocês sabem. Então, nessa fase da barganha, da negociação, você começa a fazer promessa, e aí, papadim, padecício, de acender uma vela do tamanho da pessoa. Você começa a fazer tudo que é possível, quase que para ver se ressuscita a pessoa, para que você traga ela de volta. Por quê? Porque eu não quero passar por isso. Na quarta fase que nós temos do luto, né? Nós temos a fase da depressão. A fase da depressão é aquela fase que a pessoa já não quer fazer nada. Na fase da depressão, nós ficamos realmente muito prostrados, né? Ou aquela pessoa que nos procura, que não quer comer, não quer beber, não quer fazer mais nada. Ou pode fazer o inverso. Ela pode comer, beber e fazer um bocado de coisa em excesso. Por quê? Porque ele quer suprir aquela falta, aquele buraco. Quantas pessoas, quando passam por um processo de luto, não ganham peso absurdo, engordam mesmo. E o que é que ele faz? É como se ele estivesse comendo para trazer de volta aquele ente querido. Porque ficou um vazio, ficou um buraco, ficou uma sensação horrível dentro dele. E ele quer preencher de alguma forma. E para aí quem faz o homeossoma, ou quem já fez, vai saber, inclusive no módulo de sábado, sábado não, de domingo, o homeossoma das turmas presencial agora é domingo. Quando a gente está querendo preencher um vazio de amor, o que a gente come? Doces e carboidratos. Porque lá no homeossoma a gente estuda até isso, que sabor você come de acordo com cada sentimento. Então, assim, você vai comer doces e carboidratos. Por quê? Porque você está precisando de amor na veia. Então, assim, quando você come doce, não sei se vocês têm essa sensação, mas muitas vezes quando a gente come, a gente fala assim, pega aquele sorvete delicioso, naquele calorzinho de palmas. Beijo, irmão, você tá aí, eu tô te vendo. Aí você come aquele sorvetinho delicioso e você faz assim, eu mereço. Não é assim que a gente faz? É exatamente isso. Eu mereço por quê? Porque existe uma falta. Porque existe, vem aqui. Tem gente querendo entrar na sala, Bia. Existe uma falta, existe um vazio e a pessoa ela quer preencher. E quando ela vai preencher aquilo, ela pega aquilo que ela mais gosta ou aquilo que vai liberar mais endorfina. E na fase da depressão, isso acontece. E para que você possa liberar bastante endorfina, uma das coisas que mais libera são os doces e carboidratos. Só que essa liberação ela é rápida. Ela vem aquela onda de endorfina e você fica feliz e você fica satisfeito e depois ela passa, porque do mesmo jeito que ela vem rápido, ela passa rápido. E quando ela passa rápido, o que você diz? É como uma droga. Quero mais. E aí você corre atrás do doce de novo, corre atrás daquele sonho de padaria delicioso que não me pertence mais, e você corre atrás daquele pãozinho fresco, delicioso, crocante, com manteiga derretendo, e você vai atrás daquela mandioca deliciosa, cheia de manteiga, de garrafa, para quem é do Nordeste, e é bom. Mas o problema é que isso não vai suprir o vazio emocional que você está sentindo. E na fase da depressão, ou você corre atrás de tudo isso para suprir esse vazio emocional, ou você foge de tudo isso, porque você não quer outra coisa para te preencher. Você quer o seu ente querido. Você quer o amor que você sentia antes. Você quer uma outra presença dentro da sua vida. E aí, isso é muito importante. Que você entenda que esse processo ele pode acontecer em um extremo ou em outro extremo. Olha, vocês não estão querendo me ajudar na aulinha, então quase ninguém está dizendo aqui no bate-papo quais são os remédios. Mas ok, eu vou chegar aqui na última fase da aceitação e depois disso nós vamos falar o remédio de cada fase do luto. Não, redimo. Ah, tá. A última fase, a quinta fase, é a fase da aceitação. É aquele momento que a pessoa já entendeu.
que o ente querido não está mais presente. E que as lembranças vão ficar com muito carinho. E que tudo que passaram juntos não vai se apagar. E o que ele deixou de bom está dentro de você. Que a saudade ela vai ficar, mas a sua vida tem que seguir. É um momento difícil de chegar. Em algumas vezes você vai falar assim, poxa, eu fui no velório, no funeral de fulano, e a esposa, ou a mãe, ou a irmã, ou quem quer que seja, estava tão resignada. A pessoa parece que entendeu, que aceitou logo de cara, e está tudo bem, a pessoa vai ficar bem. Só que muitas vezes não é assim. A pessoa ela parece que entendeu, ela parece que já chegou na aceitação, mas o que eu falei lá no início, quando eu falei de todas as fases do luto, é o quê? Que essas fases elas vão e vêm de forma muito rápida e não quer dizer que você chegou a cumprir todas essas fases. E se você não cumpre, não chega na fase da aceitação, o que é que vai acontecer? Você não resolve, sabe? Aquilo não fica resolvido dentro de você. E todo mundo, para completar o processo de luto, ele tem que chegar na fase da aceitação. Porque quando eu chego na fase da aceitação, eu dou sequência na minha vida. Por quê? Porque até eu passar todo o processo, seja ele organizado ou não, a minha vida fica meio travada. Mas eu vou cheio de sintoma, eu vou doendo, eu vou aos pedaços, como diria com os Gonzaguinha, eu vou sangrando. Eu vou porque não tem jeito, e alguns nem vão. Alguns param. Então, esse processo de luta, ele precisa acontecer. Agora, vamos lá. Opa, chegaram mais opiniões? Graças a Deus. Achou o chat. Ó, o pessoal está falando bastante de Ignácia, de natro muriático, né? Por quê? Porque a Ignácia é o remédio da perda. Eu nem tinha programado de falar de matéria médica aqui, mas eu vou falar, porque eu não sei ficar calada. Então, vamos lá. O remédio da perda é Ignácia Amara? É. No momento da dor, no momento da me leva com ele, eu não vou deixar enterrar. Esse momento é de Ignácia Amara. Esse momento ele precisa passar. Todos nós vamos passar em algum momento na vida ser Ignácia Amara. Apesar de parecer exagerado, apesar de parecer um remédio que sente uma dor profunda, sente mesmo. Sente aquele bolo histérico na garganta e que você, sabe, não passa nada. Você fala para a pessoa, toma uma água, a pessoa te devolve um copo d'água e fala, não desce, eu não consigo. Isso é Ignácia Amara, é uma coisa potente, é uma dor forte, é uma dor que dilacerante. É a dor da senhorinha que eu contei no início do vídeo, no início da nossa aula. No início da aula eu não falei da senhorinha que tem uma dor no peito, que nada tira aquela dor e que é uma coisa absurda. É Ignácia Amara. Patrícia, todo Ignácia Amara vai ficar sem se alimentar? Não. Os natros têm tendência a ficar sem se alimentar. Patrícia, mas quem é natro e quem é Ignácia? O natro muriático, ele é o crônico da Ignácia, é aquele que a dor persevera, que o processo de luto é longo, é arrastado, que fica mal-humorado. E ele chega na fase da revolta, ele se revolta até com a pessoa. Ele fala, por que você foi embora? Você me abandonou. Não é justo, o fulano foi um egoísta. Ele morreu e me deixou aqui. Então, Natron chega muito na fase da revolta, juntamente com Nux Vômica. Espera que eu vou ler, gente. Mas quando a pessoa falecida passou por um período de sofrimento, muitas dores de família, aceitação é... Por quê? Bacana. Deixa eu colocar aqui o que a Cátia colocou pra gente. Quando uma pessoa que faleceu passou um processo de doença muito longo, naquele momento que as pessoas falam assim, poxa, é melhor ir, vai descansar. Não chega nesse momento? O pessoal tá aqui, manda recadinho. Ô, Luísa, olha aqui para mim meu celular. Se alguém não tiver, manda aqui o link para o pessoal entrar na sala. Quando a pessoa ela tá naquele momento, sabe, de revolta, ele é natro ou ele é nux vômica. Lembram do nux vômica que é brabo?
No caso desse processo arrastado de doença, toda a família, todas as pessoas que estão perto vão fazendo o processo de luto ao longo do curso da doença. Porque vamos supor, a pessoa adoeceu e ela não tem perspectiva de sair do hospital. Quantas vezes a gente não vê? Um câncer terminal, um AVC ou algo do tipo, como é que chama, gente? Aneurisma, alguma coisa, e a pessoa ela fica lá, né, em estado vegetativo durante um longo tempo, né, ou a gente tem que esperar chegar naquele momento. O que acontece? O processo de luto ele já vai acontecendo, né? Uma dos nossos temas do curso do Terassoma são as doenças terminais, né? Nós vamos estudar todo esse processo, tanto para quem cuida, como para quem está passando pelo processo da doença terminal. São duas coisas diferentes que precisam ser abordadas e cuidadas com muito amor, com muito carinho, com muito cuidado, para que isso seja feito. Porque não adianta eu cuidar do outro e adoecer. Então, por que a aceitação acontece mais rápido? Na colocação da Kátia, que foi muito pertinente, quando é uma doença de longo curso, porque o processo de luto ele começa antes. E por quê? Porque chega um momento em que a pessoa não quer mais ver o parente dela sofrer. O sofrimento é tão intenso, 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 que chega um momento em que a pessoa libera. E isso acontece, às vezes, em alguns momentos de morte, né? Iminente, ou a pessoa está lá muito triste. Acontece muito da pessoa só ir quando o parente mais próximo libera ele. Estou adiantando, dando história do Terassoma, não posso. Vou me segurar. Quem está no Terassoma vai saber. O pessoal está falando aqui de laqueses, auro metálico, que serve para transtorno de mortificação. Verdade. Laqueses é uma medicação que é muito exagerada também e tem essa questão também ligada à morte, né? Tem muitos pressentimentos, mas o luto é dosado e o sofrimento se torna terapêutico. Fato, Samara, muito boa colocação. Então, se a pessoa está num processo, né, de morte, naquele processo onde a gente sabe que a morte vai acontecer, não sabe quando, a pessoa ela vai passando o processo de luto com a pessoa viva. Ela consegue ainda conversar com a pessoa, ela consegue interagir. E isso é importante nesse processo, onde ela vai se despedindo. Né? Muitas vezes a pessoa fica num processo de luto muito violento porque ela não se despediu. Sabe o que aconteceu uma vez? Eu atendi uma moça, ela tinha, na época, 22 anos. Uma menina, assim, pura de verdade. Uma mineirinha, virgem, imaculada, que queria muito casar. E o pai tinha falecido há pouco tempo. Há pouco tempo, tipo uns 6 meses. E ela tentando aceitar todo o processo da morte do pai, dessa perda, extremamente católica, e seguindo religiosamente, como mandava todos os dogmas da igreja, e nós, como terapeutas, temos que respeitar isso tudo. E ela não conseguia arrumar namorado. Gente, pense numa moça bonita. Aí você fala, bonita, mas burra. Não, bonita e inteligente. Ela passou num concurso com 18 anos, ganhava super bem. Com 21, enquanto ela estava fazendo terapia, ela passou em outro concurso melhor, saiu de um e foi para o outro. E assim, super ativa, bonita, descolada, gente boa, mas não arrumava um pretendente. Qual era o grande problema? O luto. Ninguém era à altura do pai dela. Ninguém chegava aos pés daquele homem maravilhoso que era o pai dela. E aí ela não aceitava ninguém. Ninguém servia. E ela não se disponibilizava para ter outros relacionamentos. E o que acontecia então? Ela ficava reclusa. Ela não arrumava ninguém. E quando arrumava, era só os Agostinho da grande família. Vocês lembram do Agostinho Carraro? Ela só arrumava Agostinho para a vida dela. E aí isso era muito difícil. Aí fizemos todo o processo de luto e tal, aí a vida andou. Quando a vida andou, eu adoro acompanhar algumas pessoas que eu atendo no Instagram,
esses tempos eu vi que ela ficou noiva, eu fiquei super feliz. Isso tem, assim, uns 3, 4 anos. Ela ficou noiva, tá passeando e tal, e você vê que a pessoa tá super bem. O que que ela precisava fazer? O processo de luto. E esse processo de luto, ele é fundamental. Vou colocar num outro momento, na hora da negociação e da barganha, com Deus ou com entidades, dependendo da religião da pessoa, né? Nesse momento, nós vamos ter aqueles medicamentos que têm essa percepção extrasensorial muito aguçadas, como a Aconitum, por exemplo. Vocês já devem ter ouvido falar no curso de homeopatia, alguns, né, que fizeram curso de homeopatia, que o Aconitum está lá, no que eles chamam lá do trio do velório. O que a gente leva? A gente leva uma camomila, leva a Ignácia Amara, e a gente pode levar também um Aconitum. Por quê? Porque é um momento que pessoas começam a ver, não, olha, ele disse que queria ficar, vai ressuscitar, ou coisas do tipo. E eu não estou falando isso de forma pejorativa de jeito nenhum. Eu falo com um respeito profundo. Por quê? Porque nesse momento, essa percepção do acônito faz com que a pessoa fique sonhando, né, com o ente que se foi, faz com que a pessoa fique fazendo todos os processos que ela pode para conseguir, sabe, ter mais um momento com o seu ente querido. Isso é absolutamente natural. Então, o acônito, nesse momento, faz um trabalho fantástico, tá? No processo de depressão, aí, gente, nós temos quase a matéria médica inteira. Nós temos nato muriático, nós vamos ter no processo de luto, muito usado o auro metálico, a depressão mais profunda das profundas, né? Eu uso muito o auro muriático natro. Patrícia, que é isso? É esse nome enorme, auro muriático natro. Quem é esse medicamento? É o medicamento mais depressivo da matéria médica. É o mais dos mais. Eu não conheço um medicamento mais depressivo que auro muriático natro. Eu uso em situações muito específicas. A pessoa ela pode estar fazendo um outro tipo de luto e precisar de um auro muriático natro? Pode. Por quê? Porque esse luto ele pode ser por sensação de abandono, ele pode ser por várias outras coisas. Lembra que eu falei lá no início da aula? Hoje nós estamos falando do luto morte. Mas existem outros tipos de luto. E nesses outros tipos de luto, as fases vão se passar, são mais ou menos semelhantes, e as medicações podem ser mais ou menos semelhantes. Do que vai depender? Vai depender de como a pessoa está passando pelo problema dela. Vocês estão todo mundo conseguindo entender? Estão conseguindo me ouvir? Faz um joinha para mim. Tudo de boa. Conseguiram anotar? Adorei a Pantera Cor-de-Rosa. Valeu, obrigada. Deixa eu ver, tem outra folhinha. Carlinha, faz o joinha, tá me escutando? Benê. Ótimo. Só para eu saber se estava todo mundo me escutando mesmo. Deixa eu ver se tem. Tarêntula cubensis para aliviar dores quando está perto da morte para o paciente. Muito bom, muito bom. Quem é do Galaxy A70 que escreveu isso aqui? Escreve seu nome, por favor, que aqui você não colocou seu nome. Me passou na cabeça, isso aqui é a Regina falando pra gente, me passou na cabeça na fase 2 da raiva ou revolta, pode ser usado quelidônio? Claro que pode. Principalmente porque às vezes as pessoas começam a ter problemas relacionados ao fígado por causa dessa raiva, por causa dessa revolta. Muito bem indicado, Regina. Isso é que é importante a gente entender enquanto homeopata, que quando a gente está passando por tudo isso, a gente tem que observar caso a caso. A homeopatia é isso. É a gente olhar um caso, cada um é particular. Quando eu coloco essa sugestão de medicação, eu estou falando de uma forma geral. Mas é importante a gente observar, mas existe esse movimento. E no momento da raiva, como o Hipócrates fala, a pessoa ela fica biliosa, né? O fígado ele fica mais exacerbado. E nesse momento a digestão fica prejudicada, o tipo de alimento que ele procura é diferente.
Às vezes, você sabe o que começa a ter? Eu estava conversando com outro terapeuta outro dia, achei isso, assim, fantástico. Você pode ter cáries ou você pode ter tártaro, porque você começa a serrar os dentes. Tô com raiva. Se você tiver cárie, é porque você não está conseguindo, não se sente preparado para enfrentar as coisas, está frágil. Então, você começa a ter cáries em excesso. Você está fragilizado, ou seja, você pode ser perfurado, você pode ser machucado. E se você começar a fazer muito tártaro, é porque você está justamente forte. Por quê? Porque o tártaro é como se fosse uma carapaça forte que é feita no seu dente. Então, você está forte para brigar e você está com sangue no olho para brigar, tá? Os dentes estão preparados para isso. Formação de tártaro em excesso, fique esperto, porque é justamente nesse sentido de estar pronto para briga e se sente forte para brigar. Então, não é para ficar feliz porque tem tártaro, não, viu, gente? É só para a gente observar quando as pessoas chegam e falam, poxa, eu estou fazendo muito tártaro e tal. Cenas dos próximos capítulos, o meu soma domingo, terá soma sábado. Melissa, o que dar para o que precisa liberar? Para o filho, né? Precisa de coragem. Dar a Ignácia, exatamente para ele aceitar essa perda, porque é muito egoísmo nosso a gente querer um familiar nosso sofrendo só por nosso prazer, para não dizer que a gente é órfão muitas vezes. Dar uma arnica para ele conseguir se adaptar a essa nova situação e dar um estafizagre, porque ele precisa perdoar esse momento, tá bom? Gratidão, minha filha. Então, assim, essas medicações, elas são muito importantes nesse caso. Eu separei aqui para a gente poder falar, eu falei de todos os remédios, todas as fases? Não, né? Que feia. Então, vamos lá. Na fase da depressão, eu falei que são todos aqueles outros medicamentos, e na fase da aceitação. Na fase da aceitação, a pessoa ela não precisa mais dos medicamentos propriamente ditos, ela precisa do simílimo dela, ela precisa tratar miasma, porque ela já chegou nessa fase da aceitação, de entender que o melhor para o familiar dela foi aquilo e que ela tem que aceitar. Uma coisa que normalmente eu faço com as pessoas que estão passando por processo de luto é ajudar ela a se ligar ao sagrado que faz bem a ela. Porque eu não vou impor a ninguém que seja da minha religião. A pessoa ela tem que se encontrar e tem que ficar bem dentro da religião dela. Então, se ela for evangélica, eu peço para que ela procure o pastor, para que ela procure a comunidade na igreja. E isso é muito importante, porque quando a gente trabalha com a questão do sagrado da pessoa, isso é um apoio a mais. Não tem como uma pessoa se recuperar de um processo de luto, seja ele qual for, sem fazer terapia. Isso não existe, sabe? Ah, Patrícia, e pessoal lá na roça, ou que não tem condição, como é que faz? Às vezes a terapia dele é conversar com um amigo, às vezes é ouvir um rádio, às vezes é ir à missa. Então, assim, ele precisa de um apoio terapêutico. Isso faz parte desse processo. Então, assim, a gente precisa incentivar essa pessoa a fazer terapia dentro das possibilidades dela, que seja um apoio terapêutico gratuito num CAPS, né, numa unidade de saúde, que seja do plano de saúde, que muita gente reclama, e fala que do plano de saúde não é bom, não é bom, não é bom, mas é um apoio terapêutico. Então, é importante que seja feito. Quanto melhor apoio terapêutico, melhor para a pessoa. E a outra coisa que é importante é a questão do sagrado. Né? Muitas vezes, muitas comunidades religiosas têm padres, pastores, ou pessoas em atendimentos fraternos que têm uma condição de dar um apoio adequado. O sagrado é muito importante porque a pessoa precisa entender que ela não está só, que existe uma força superior a ela, dentro daquilo que ela acredita, e que vai dar o suporte para ela atravessar essa fase da vida, sabe? E esse apoio, ele é muito importante. E outro, muitas vezes a pessoa fala, mas a religião está dentro de mim. É fato, e eu concordo. Só que quando você vai num templo religioso, você começa a ver o sofrimento alheio. Você começa a ver que o outro também perdeu um parente. Você começa a ver que ali, por exemplo, tem pessoas que estão passando uma situação muito mais difícil. E aí você começa a ter um olhar para o outro, para o seu colega, para o seu irmão. E nesse momento, muitos dos seus sofrimentos, eles diminuem. Então, quando a gente está passando um problema, e você vê na TV, né,
hoje aqui em Brasília, mas passou também no jornal, ele está esperando um transplante de rim. Aí ele fez um vídeo para a família, não sei se vocês viram. Ele fez um vídeo para a família para dizer que estava bem. E aí ele estava dançando aquela música do Rei Leão, né? Aquela Ui Mauê, tipo funk, né? Isso ele no hospital esperando o transplante. Ele só queria dizer para a família que estava bem. E assim, muita gente ficou assim, qual que é seu problema mesmo? O moleque está esperando um transplante com 12 anos de idade, querendo correr, querendo brincar, e tá com uma doença grave, sabe? E naquele momento, para dizer que estava bem, o que ele foi fazer? Ele foi dançar. E quando você vê esse tipo de coisa, é altamente inspirador, mas a gente não pode empurrar isso na pessoa goela abaixo. Por quê? Porque quem tem que ter o insight, quem tem que ter essa percepção é a pessoa. Porque se você fala para ele, problema é quem está lá na África, problema é o pessoal do Espírito Santo, que teve suas casas levadas pela água, família morta, está sozinho. Quando você faz isso, é uma agressão profunda. Não é assim que a gente lida com isso. Quem for fazer alteração vai entender quais são os mecanismos que a gente faz para ajudar essas pessoas. Eita, meu Deus, era 1 hora, faltam 10 minutos, mas eu vou conseguir. Qualquer coisa a gente passa. Alguém aí tem compromisso daqui 15 minutos? Tem sintomas que podem aparecer, os sintomas eles vão aparecer em qualquer uma das fases do luto, das 5 fases que eu falei. E é natural eles retornarem, né? Os sintomas podem retornar a qualquer momento, se esse processo não for bem feito. O que é muito interessante? Quando a gente associa a homeopatia à terapia, esse processo de luto ele é muito mais rápido. Esse entendimento, gente, no processo de luto, se você estiver atendendo alguém terapeuticamente, tem que tratar a psicose, tem que dar tuia. Porque se você não faz isso, o que acontece? A pessoa não desapega, a pessoa não deixa ir. Então, sem tratar a psicose, você não consegue fazer todo o processo. A gente precisa entender que o ente querido, ele vive em nós. E nós não temos que possuí-lo. Nós temos que guardar conosco aquilo que foi bom. E até as desavenças, porque, como diz, né? Porque faleceu porque virou santo. Meu pai faleceu e não virou santo. Ele ainda continua tendo os defeitos. Eu com os meus irmãos, a gente ri até dos defeitos, das graças e das coisas que aconteceram. Eu falo que o velório mais divertido que eu já fui foi do meu pai, com todo o amor. Porque chegou no momento em que a gente estava contando as artes que ele fazia. E era muito mais legal contar dele fazendo as artes. E foi isso que a gente guardou dele, né? O quanto ele era divertido e o quanto ele tornava, às vezes, as coisas mais leves do jeito simples dele. E quando a gente vai fazendo isso e lembrando das coisas boas, a gente vai ficando bem. A gente ajuda em todo esse processo. Desculpa, voltando aqui. Calcária fosfórica somente para pneumonia de repetição ou para qualquer tipo de hospitalização repetidas ou só para terminais? Não, Regina. A calcária fosfórica é porque a pessoa está fazendo pneumonia de repetição, então ela está no miasma, e ela está no miasma do tuberculinismo. E aí, o remédio que poderia apoiá-la de uma forma bacana, sem causar grandes transtornos no sono, ou nenhum tipo de exoneração, principalmente em hospitalização, a gente evita as exonerações, a gente dá a calcária fosfórica para apoiar. Bem entendido? Tranquilo isso, gente? Mais uma colega aqui, a Miriam, professora e todos do grupo, boa noite. Boa noite, Miriam. Poderias fazer um quadro com todos os indicados para cada fase? Só se eu for para passar para vocês depois. Pode ser? Eu passo para vocês depois e faço um quadro indicado para cada fase, tá bom? Motivação é uma porta que só abre por dentro, com certeza, mas a homeopatia pode criar um ambiente mais propício para esse estímulo. É exatamente isso que eu acredito, André. Porque, assim, essa motivação e essa caída de ficha, esse insight que a gente chama na psicanálise, ele é de dentro para fora. Né? É muito interessante, às vezes eu faço terapia, atendo muita gente com terapia, às vezes acontece o seguinte, eu atravesso e acabo falando para a pessoa, olha, presta atenção em tal situação, né? Isso não está te fazendo bem, você precisa colocar o foco em outra coisa.
Falei para a pessoa. Quando é na semana seguinte, a pessoa fala assim, você não sabe o que me aconteceu. Eu estava na mesma bar e a pessoa sentou e me falou que eu não posso isso, isso. E fala exatamente o que eu falei. E a pessoa escuta. E o que eu falei, a pessoa não escutou. Por quê? Porque naquele momento ele não estava preparado para aquilo. Por isso que é bacana a gente estudar, é bacana a gente entender como é que a gente ajuda a pessoa a chegar naquela conclusão. E não dar a conclusão pronta para ele. Que é dar um tiro no pé. A gente está fazendo errado, como terapeuta. Por isso eu montei o Terassoma. Para a gente entender como é que eu ajudo a pessoa a chegar a determinada conclusão. E não chegar à conclusão por ela. Porque se eu chegar à conclusão por ela, não vai ter valor. Se ela ouvir na mesa do bar, tem valor. E aí, desclassifica você como terapeuta. E ela, às vezes, não, se não tem o cara no bar que tem o mesmo insight e consegue pegar isso no ar e ajudar a pessoa, às vezes ela não consegue chegar a essa conclusão. Então, é importante que a gente estude e saiba, tá, como eu ajudo a pessoa a chegar nesse ponto. Sábado, 9 horas da manhã, na LBV. Espero quem quiser ir. Me avisa que eu tenho que fazer material, hein? Vamos lá. Dando sequência aqui. Muitas vezes, a pessoa, ela desenvolve pressão alta, principalmente na fase da revolta. Por quê? Porque ela não suporta o que ela está passando. E ela desenvolve pressão alta, ela fica, sabe, muito cheia daquilo, e ela se revolta muito. Aí o fígado dá problema, o coração começa a não suportar o peso, porque nós podemos ficar fixados em qualquer uma dessas fases. Se nós fixarmos na fase da revolta, a pressão alta, ela pode chegar sorrateiramente. Dores musculares, por não suportar mais o peso da situação. São coisas que nós desenvolvemos, e é uma das coisas que mais desenvolvemos. E existe a dor muscular, onde você está pesado aqui, então dói aqui, dói a coluna embaixo, né? Dói as pernas, como aquela senhora. Não consigo prosseguir na minha vida sem essa pessoa do meu lado. Acontece muito dores uterinas em quem perdeu filho. Então, a pessoa ela tem dores, como dores do parto, como contrações. Às vezes, ela tem sangramentos recorrentes porque perdeu um filho. E ela vai lá no médico e o que tem? Nada. Não tem nada. Mas tem. Aqui, ó. Aqui tá doendo. E aí, você vai usar medicamentos para dores uterinas, para sangramentos, né? Você vai usar um lírio tigrino, você vai usar uma sabina, né? Uma sépia. E aí, se você não tratar a parte emocional, você vai usar toda a matéria médica para sangramentos uterinos, para dores uterinas e não vai resolver. Precisa tratar o desequilíbrio. Se você não trata isso, você não consegue o seu intento. As dores também físicas, né, além aqui dor nas costas, dor de peso, né, elas podem ser dores aqui, ó, na coordenação motora fina. Por quê? Por querer pegar, por querer tocar. Quantas vezes você ouve a pessoa falando, mas podia, e é isso aqui a pouco. E quais são as duas melhores medicações? Como eu deixei o microfone de todo mundo no mudo, eu vou dedurar. Agora, é essa mesmo, Briônia e Stafizagre. São as duas melhores medicações para coordenação motora fina. Sabe aquela fibromialgia? Coelho? Sabe aquela fibromialgia que você acaba adquirindo porque você quer segurar o outro, porque você não quer deixar ele embora? Tá aqui, ó. Em você tentar segurar as coisas. E aí está Fisagre. Perdoa. Deixa aí. Deixa seguir. Segue você. E o Brione, porque lembra da Brione? Que ela é uma trepadeira e tem aquelas gavinhas, aquela coisinha tipo maracujá que sai agarrando, que todas as trepadeiras têm?
aquilo se assemelha a essa coordenação motora fina, e você se agarra. E muitas vezes, quem o Brione agarrava, faleceu. E o que vai ser dessa trepadeira se a árvore a quem ele se agarrava morrer? Todos escutando de novo? Todos? Desculpa. Voltamos todos, tudo bem? Eu falei da Briônia, que se agarra a um tutor, aquele que o mantém firme. E se o seu tutor, ou aquele que ele amava, que era o seu porto seguro, ele vai embora, o que vai ser da Briônia? A Briônia vai embora junto. Então, muitas vezes, quando nós temos uma pessoa que se agarra na outra, que ela é muito Briônia, e ela vai sentir muitas dores, nós precisamos dar Briônia e ajudar ela a liberar. Aí eu vim aqui e estava falando das dores de cabeça. Foi onde eu parei, não foi? Vocês escutaram quando eu falei dores de cabeça ou não? Não? Foi na hora que caiu. Massa. Então tá. Muitas vezes a pessoa ela começa a ter dores de cabeça. Por que ela tem dores de cabeça? Eu não posso ser feliz se o meu marido que faleceu não está comigo, a minha esposa que faleceu não está comigo. Eu não posso ser feliz se o meu filho faleceu, ele gostaria de estar usufruindo de alguma coisa, a minha mãe, o meu pai. Então, assim, vai comer alguma coisa, aquela coisa passa a fazer mal. Por quê? Porque se eu comer isso daqui, o meu filho gostava, eu não vou comer. Então, quando eu tenho dores de cabeça, eu tenho uma negação a ser feliz. Eu tenho uma negação a admitir que eu posso me divertir, que eu posso estar bem. E aí eu começo a fazer uma dor de cabeça horrível toda vez que eu como determinado alimento. Muitas vezes eu não posso andar de bicicleta, eu não posso viajar. Por quê? Porque esse processo de luto não está resolvido dentro de mim. Como ele não está resolvido dentro de mim, o que eu faço? Eu me recuso a me divertir. E essa recusa a ser feliz é uma das causas da dor de cabeça. Quem fez o meu sono for lá no capítulo da dor de cabeça, tem lá várias causas. E uma delas é a recusa a ser feliz. Isso dá uma dor de cabeça horrorosa. Por isso que tem hora que a gente tem que olhar assim e falar, olha só, eu não quero saber, eu vou me divertir. Eu vou viver o aqui e o agora, como dirigiu Gomes, aqui e agora. E eu vou viver esse momento e vou ficar muito bem, obrigada. E aí, eu me libero. Porque antes de liberar o outro no processo de luta, é importante a gente liberar quem? Nós mesmos. Importantíssimo. Porque se eu faço essa autoliberação, eu deixo o outro ir e eu me permito ficar. Porque o que acontece muitas vezes? Às vezes eu falo, eu deixo o outro ir, mas você quase que vai junto, né? E não, você tem que ficar. E se você está aqui, você está vivendo na terra ou plantinha? Você está vivendo aqui na terra, você está no mundo material, você precisa usufruir dos prazeres materiais. É isso mesmo. E se você não faz isso, você começa a ter um conflitão. E aí, menino, haja terapia, haja homeopatia para tirar essas dores de cabeça, essas dores no corpo que são causadas. A diabetes não. A diabetes é a dançarina do diabo, né? Diabetes. Mas não, o diabetes, a doença do diabetes, ela vai acontecer pela falta do amor. Quando eu falo de diabetes, quando eu falo do doce da vida, eu estou dizendo do amor que eu quero colocar dentro de mim. Então, eu corro para o doce, eu corro para o carboidrato, e tem mais um detalhe, eu corro para a bebida alcoólica. Por isso que muitos, quando perdem entes queridos, vai, ó, beber. E aí ele vai beber e vai ficar diabético. E qual é o remédio que faz isso? Esse mesmo, fosfórico ácido. Escutei o pensamento de vocês daqui, porque tá todo mundo mudinho. Eu nunca consegui dar uma aula tão linear, gente. Nem teve, ei, agora sou eu. Então, vamos lá. O diabetes pode acontecer, pode gritar, espernear aí, ó. Nem tô escutando.
Mas eu vou deixar vocês falarem jazinha. Vocês vão levantando a mãozinha e eu passo a palavra para vocês, tá bom, gente? Estou brincando. Muitas vezes vem a obesidade por não querer deixar o outro ir. Começa a comer por dois. Então, a gente parte para o desequilíbrio, né? Da obesidade, chega a obesidade mórbida. Vocês já viram aqueles programas do Discovery Home Health? Não. Desses Discovery. Eu fico zapeando, às vezes, e tem aqueles quilos mortais. Não é no Home Health que passa, não, é em outro. Tem aqueles quilos mortais. E normalmente tem uma história de perda, de abandono ou algo parecido. E aí o que eu começo a fazer? Eu começo a comer o outro, colocar o outro dentro de mim. Eu preciso sentir que eu tenho outro. E aí eu começo a fazer essa alimentação mortal. Mortal mesmo. Eu acho que foram todos. É importante a gente ajudar essas pessoas, passar pelo processo de luto. Existem algumas coisas muito importantes. Lá vou eu de novo no spoiler, passando da hora. Ai, tem um bocado de mensagem, gente. Ninguém passou. Deixa eu ver. A Arnica pode usar na fase 1? Pode usar em qualquer fase, principalmente na fase 1. Por quê? Porque é a hora do choque da notícia. Fulano morreu. Tem gente que infarta, morre junto. E é sério, gente. Eu fico fazendo as coisas exageradas, você sabe que eu faço isso em sala. Mas a pessoa, ela, por causa do susto, ela pode, sim, chegar a ter um infarto. Um natrozinho esfomeado que fugiu para comer, a tia Tânia, né? A tia Tânia fugiu para comer. Para quem não conhece, para quem é de fora, Tânia é minha irmã, que também é professora de homeopatia. A gente vai fazer algumas aulas juntas aqui. Dor de cabeça ocorre quando você não aceita algo, principalmente se vier de alguma autoridade comum, assédio moral. Também. É porque no homeossoma a gente fala de todas essas causas das dores de cabeça. E essa é uma das causas também, a questão da autoridade, né? Quando eu estava falando aqui da dor de cabeça nesse sentido, eu estou falando da dor de cabeça por não se permitir ser feliz. Estou me sentindo castrada, porque tá muda, né? Quilos mortais, isso mesmo. Tem no YouTube também, massa. Por que você está se sentindo castrada, Carlinha? Porque não pode falar? E tem a questão de sentir a insegurança, e a gordura age como uma cápsula de proteção, exatamente. No homeossoma eu falei disso. E você fica assim com aquela capinha de proteção, de segurança, para não mostrar sua fragilidade. E aí o que você faz? Obesidade, tal. E quando você não precisa, você tira a capa. Tem uma parte no Evangelho de Jesus, né? Em que tem uma passagem que a pessoa chama Jesus, e Jesus fala, tire a sua capa e venha. Ou seja, venha sem medo, venha sem máscaras. Né? E muitas vezes, para enfrentar a sociedade, a gente tem que fazer isso. Venha sem máscara. Você não está me escutando? Kátia, você não está me escutando? Mute. Vamos lá. Qual o medicamento para obesidade mórbida? Melissa, você está no homeossoma online. Calma que você vai saber, porque tem uma lista. Travou, Kátia? Já voltou? Faz o joinha para mim se voltou, Kátia. Acho que ela não voltou, que ela não fez joinha. Fosfórico ácido é para diabetes? Desculpe, não entendi. Sim, é para diabetes, para tratar, principalmente o diabetes por causas emocionais, por causa do doce ou por causa da bebida. E eu vou encerrar falando uma coisa que eu já falei, mas eu vou falar mais uma coisa. Não há tratamento sem apoio psicológico, isso não existe. E nós precisamos ajudar essas pessoas que passaram por perdas a homenagear os nossos entes queridos de outras formas e não morrendo junto para a vida. E sempre a gente precisa estar no foco. O que o meu familiar gostaria?
ele gostaria que eu estivesse bem, ele gostaria que eu estivesse feliz. Muitas vezes, um dos processos que a gente faz na aceitação, né, a gente vê muita gente fazendo isso, sei lá, meu filho sofreu um acidente, foi assassinado, e aí a pessoa vai lá e começa a trabalhar numa ONG, né, para apoio para pessoas que sofrem acidentes, para crianças que são sequestradas, né, e aí você começa a fazer um movimento maior, onde você homenageia e traz para o seu familiar aquela sensação de que, ao proteger outras crianças, ao proteger uma outra pessoa numa situação de vulnerabilidade ou parecida com o que ele passou, você está protegendo ele. E isso dá uma força muito grande. Abre essa portinha que o André, nosso colega lá de Porto Alegre, falou, né? Ele abre essa portinha de dentro para fora, onde tira aquela motivação fantástica, né? De dentro para fora, de você conseguir superar tudo isso e chegar nessa fase da aceitação. É a fase onde todo mundo dá uma estacionadinha ali no fósforos, fica aquele ser melhor, entendendo que as coisas acontecem quando tem que acontecer e a aceitação vem quando tem que vir também. Pessoal, eu quero agradecer imensamente vocês. Gostaria que vocês digitassem aqui se tiver mais perguntinha, ou levantassem a mãozinha, que nós vamos passar aqui. As minhas ajudantes eu sei que vão me ajudar nesse momento, vendo se tem alguém de mãozinha levantada, porque tem um recursinho que você aperta aí, ó, que levanta a mãozinha, e eu não estou vendo ninguém de mãozinha levantada. Se quiser falar, levanta a mãozinha e eu destravo o seu áudio. Kátia voltou. Cadê? O próximo é o bullying. Kátia voltou. Obrigada. O próximo que a gente vai falar é o bullying. A Tânia está lembrando aqui. Na semana que vem, muito provavelmente será na quinta, às 21 horas, mas em uma horinha a gente finaliza, porque eu tenho atendimento até às 20, então eu não consigo chegar antes. Mas nós vamos falar sobre bullying na semana que vem. Eu vou tentar manter uma rotina de aulinhas, para que a gente esteja sempre em contato e aprendendo junto. Aceito, pode mandar no meu zap particular, né, por e-mail, do jeito que vocês quiserem. Eu quero que vocês mandem sugestões de temas que a gente pode falar. Pode falar do suicídio para quem fica? Podemos falar disso numa próxima aulinha, porque é um tema bem vasto, tá? Vou ver se eu faço o quadro e mando para vocês. Obesidade também é um tema legal. Gratidão. Vou lançar aqui uma promoção para quem ainda não fez o meu Soma, tá? O meu Soma online, começando quarta-feira, nesse mesmo formato que a gente está aqui, mas com os temas já todos definidos. Nós vamos para a quarta turma do meu Soma, que vai ser o meu Soma online. Quem fizer matrícula do meu Soma online ganha 50% de desconto na primeira parcela. Né, Lu? A turma já está confirmada. Quem fizer matrícula no meu Soma online ganha 50% de desconto na primeira parcela. Quem já fez a matrícula e fala, não, o outro ganhou, eu não ganhei, pode ficar tranquilo, que eu também vou te dar um presente. Fica tranquilo, que a gente vou te dar o presente. E aí, entre em contato comigo até no final de semana, fazendo sua matrícula, vou colocar o link, tá? Quem quiser fazer o Terasoma, que começa no sábado, me procura que vai ganhar um presente super especial. Sábado, a primeira aula do Terasoma, nós vamos falar de alguns conceitos muito importantes. Vamos começar vamos começar a entender o que é id, o que é ego, o que é superego, como é que a gente interage com essas três criaturas dentro de nós e dentro do outro, e vamos também trabalhar a questão do atendimento terapêutico, como é que a coisa acontece, um pouquinho da história, e vamos falar de alguns conceitos, e vamos falar também de como trabalhar dentro do set terapêutico, tá? Quem não fez matrícula ainda, ou quem quiser, estamos ainda com vagas, ok?
Domingo, para quem quiser o meu soma presencial, domingo, às 9 horas, LBV. Terá soma presencial, sábado, às 9 horas da manhã, na LBV. Só precisa me avisar antes, porque no presencial tem material impresso. E a gente vai passando, vai fazendo todos os slides. Quem já fez, pode aí dar o seu depoimento. Eu também preciso ir. Espero que tenham gostado. Pessoal, eu tenho uma gratidão enorme por vocês, por estarem aqui. Aproveite a promoção para fazer o curso online. Quarta-feira, às 20 horas, a gente começa o meu Soma Online. Primeiro módulo, assim, já chegando, que a gente já começa falando de coisa de pele. Já vamos falar de alergias de pele, de psoríase, sabe, de várias coisas. É uma aula bem cheia, bem completa, muito boa. E quarta-feira, às 20 horas, estaremos aqui firmes e fortes, começando mais esse desafio do meu Soma Online. Como é que vai funcionar? Serão todas as quartas. As quartas próximas de feriado, eu tirei. E nós temos dias de folga, que vai dar para completar todo o programa. Então, assim, as aulas, eu fiz aqui o teste, elas ficam gravadas. Você perdeu uma aula ou outra, você pode acessar. E aí, fica a promoção para quem fez essa aula, que quem falar comigo até no sábado, 50% de desconto na primeira parcela. As parcelas, elas são 12 parcelas de R$280. Olha lá o certificado da Kátia, que lindo. Tem certificação, tá? Com o Instituto Freud, com a Associação Brasileira de Medicina, de Medicina Psicossomática. Tem certificação, é um curso livre, é um curso de extensão, mas assim, todo organizadinho, e aí as aulas são todas as quartas. Conversa comigo, te passo tudo direitinho no privado, tá bom? Pessoal, gratidão imensa, espero que vocês tenham gostado, espero que estejam presentes na próxima aula, que a gente vai falar sobre bullying, que é uma coisa que acontece bastante, a gente tem que aprender a lidar com isso e identificar isso de uma forma melhor. Gratidão, fiquem todos com Deus. Se alguém tiver alguma dúvida também quiser tirar no privado, pode só mandar o zap que eu estou às ordens. Pessoal, beijo no coração e até a próxima oportunidade. Durmam com Deus. Jesus abençoe cada um. Tenha uma noite maravilhosa. E até a próxima.